Boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade para esta conversa na biblioteca. Quando temos como interlocutor o diretor da Biblioteca Geral, de resto recentemente empossado, é inevitável que comecemos a conversa por livros, não é? Por livros, pela sua recuperação, pela sua conservação. E a pergunta que me apetece fazer para este início de conversa é esta: como é que segue, como é que assiste a esta onda de censura de livros, de reescrita de livros, que está a percorrer um pouco o mundo ocidental, não é? Aliás, os últimos números apontam, nos Estados Unidos, no último ano letivo, foram censurados e reescritos mais de 3.000 livros, e muitos deles banidos enfim, dos estabelecimentos de ensino e de bibliotecas públicas. Exatamente, eu ouvi ainda há pouco tempo um manifesto da Associação de Bibliotecários Americanos que se insurgia contra isso, não é? O facto de haver publicações e livros, muitos deles clássicos já mais antigos, outros mais contemporâneos, a serem removidos das prateleiras por alegadamente levantarem problemas, nomeadamente a nível de tema, a nível de abordagem, a nível de perspectiva, de certo modo sugerindo que há determinados temas tabu que não devem estar à disposição, por exemplo, dos jovens quando eles estão no seu processo de formação e de aproximação à literatura. Parece-me negativo que isso aconteça de uma forma geral, porque é uma forma nova de censura, não é? De certo modo não é nova, porque ela de algum modo já existiu noutros momentos, e nós podemos pensar que todos os livros refletem o momento em que são produzidos, e a sua ideologia, os seus pontos de vista têm a ver com a cultura que é dominante nesses momentos. Muitas vezes há perspectivas e enquadramentos que só mais tarde se tornam visíveis, não é? E, portanto, nós conseguimos perceber, 50, 100 anos depois, a partir da perspectiva do presente, que uma determinada obra, num determinado momento, apresenta uma visão sexista, ou uma visão racista, ou uma visão especista, ou uma visão classista. Portanto, tem uma certa perspectiva sobre o real que nos ajuda a perceber esse tempo em que foi produzida a obra. Exatamente, que nos ajuda a perceber esse tempo e ajuda-nos também a perceber a distância entre a perspectiva que temos agora e a perspectiva que está plasmada naquela obra. Ora, de facto, se todas as obras forem reescritas para corresponderem apenas àquela que é a perspectiva dominante no presente, isso representa um empobrecimento, até do ponto de vista da nossa capacidade de criticarmos o mundo, não é? E de percebermos o mundo a partir dos problemas, a partir da história, a partir das ideologias. É como se só fosse possível haver um ponto de vista e só esse ponto de vista pudesse circular. De certo modo, quando se baniam obras e se as retirava de circulação ou se condenava à fogueira, seria algo semelhante em muitos aspectos ao processo de reescrita, não é? Porque se vamos reescrever a obra de acordo com aquilo que parece ser hoje legítimo dizer ou pensar, estamos de algum modo a fazer a mesma coisa, não é? A retirar de circulação ideias com as quais não estamos de acordo. Parece que há aqui uma espécie de contradição, quer dizer, por um lado há um discurso público de que as sociedades nunca foram tão livres, nunca houve tanta liberdade de expressão, nunca houve tanta liberdade de opinião, e por outro lado estamos a assistir a estas ondas de censura, não é? Sim, de certo modo há uma contradição, não é? E essa contradição também reflete a incapacidade, a meu ver, em muitos casos, de nós criarmos um espaço público, não é? Mais tolerante, mais suscetível de divergência, mais suscetível de diálogo, e haver, de certo modo, uma diabolização do pensamento que não está de acordo com o nosso, ou que de algum modo sentimos que é retrógrado, ou que põe em causa aquilo que pensamos ser o interesse da maioria, e isso contradiz, ao mesmo tempo, muitos dos regimes jurídicos que nós temos, não é? E que regulam a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Quando olha para este mundo dos livros, e agora fazendo aqui enfim, a ponte
para o cargo que tomou posse agora recentemente, diretor da Biblioteca Geral. Quais é que são, digamos, os 2 ou 3 grandes desafios que se colocam hoje a uma biblioteca com as características da nossa Biblioteca Geral? A nossa biblioteca tem uma grande particularidade, não é? Que é uma biblioteca que é patrimonial, tem uma grande herança, um grande legado de livro antigo, mas, ao mesmo tempo, tem o depósito legal e, portanto, recebe tudo aquilo que se publica em Portugal em formato livre, em formato publicação periódica. Quer dizer que nós temos de conciliar aqui uma função de disponibilização da produção bibliográfica corrente com a conservação e o acesso a património bibliográfico desde o final da Idade Média, do início do Renascimento, até à atualidade. A meu ver, essa conciliação passa pela valorização do património, por um lado, mas também pela valorização do património através das infraestruturas digitais, da digitalização, de uma interação mais forte entre aquilo que é a dimensão patrimonial e aquilo que é a dimensão tecnológica da biblioteca. Porque as bibliotecas deixaram, com a digitalização, com as infraestruturas digitais, as bibliotecas deixaram de ser espaços físicos ou espaços estritamente físicos, passam a ser também espaços em rede, nos quais a sua informação, os seus espécimes, o seu património circula. E é necessário garantir esta compatibilização das 2 dimensões da biblioteca. A dimensão patrimonial e a sua dimensão, se quisermos, digital, que hoje é universal. Exato. Aliás, eu lembro-me que no dia em que tomou posse, falava muito na questão da digitalização. Sei que é um universo que lhe é muito, muito próximo, muito caro. Quer especificar um pouco mais, quando fala de digitalização aplicada à prática, se quisermos, ao viver e ao sentir de uma biblioteca, da Biblioteca Geral, do que é que está realmente a pensar, o que é que está realmente a querer dizer? Nós podemos pensar aqui, a meu ver, em 2 aspectos. O primeiro aspecto, ou um dos aspectos, seria, se pensarmos no património bibliográfico valioso que ainda não está digitalizado, e portanto estamos a pensar num livro antigo, seria aumentar a digitalização desse património. Portanto, digitalizar mais obras. Não é? De resto, existe um projeto de digitalização da Biblioteca Joanina que permitiria, se vier a ser concretizado, fazer justamente isso. O outro aspecto tem a ver com as infraestruturas de circulação de informação, de depósito de informação, particularmente a informação digital. Hoje em dia, nas universidades, é produzida muita informação científica sob a forma digital, revistas, livros, outro tipo de média, outras formas, de outros suportes, outros meios, e essa informação, esses recursos, devem ser disponibilizados em regime de acesso aberto. De resto, essa é a política geral da União Europeia e também a política científica nacional, e as bibliotecas universitárias, e neste caso a Biblioteca Geral como responsável pelo sistema de informação das bibliotecas da Universidade de Coimbra, têm também um papel a desempenhar nessa disponibilização da produção atual e na valorização da ciência aberta e na valorização do acesso aberto à informação científica, literária, artística, que vai sendo produzida na própria universidade e, de uma forma geral, em todo o sistema de criação de informação. É evidente que, enfim, as suas funções na Biblioteca Geral, enfim, são de direção, de coordenação. A sua atividade ao longo das 3 dezenas, enfim, espero não estar a exagerar, de anos que leva aqui na faculdade, são naturalmente de investigação e, sobretudo, ao nível da tradução, onde já ganhou alguns prémios. Sei que trouxe 2 livros, do William Blake e do Tristan Shanley, que já vai falar, ou já vou pedir que fale deles. Eu queria, antes disso, que me dissesse o seguinte:
como é que escolhe um autor para o traduzir? Isto é, que critérios é que coloca em cima da mesa antes de se abalançar numa empreitada dessa natureza? Como eu não sou tradutor profissional e, portanto, não fico à espera de encomendas para traduzir, geralmente eu escolho os autores que traduzo. Não é? Dos que gosto. Dos que gosto. Não só dos que gosto, não é? E há essa dimensão de gostar do autor e da obra, mas há também uma outra dimensão que é daqueles que podem representar um desafio, não é? Ou seja, que podem constituir para o tradutor, para ele próprio, um processo de aprendizagem, de conhecimento, de aprofundamento da leitura de um autor. Não é? E eu tendo a entender a tradução como um processo de leitura, não é? Um processo de leitura profunda de um texto. E os autores que eu escolhi, de certo modo, foram autores que eu gostava de compreender melhor. Não é? E, portanto, o critério para os traduzir foi esse. Foi um pouco interesseiro. Mas também dá mais prazer, digamos assim, trabalhar sobre isso. Sim, dá mais prazer. Não deixa de ser igualmente frustrante, porque a tradução é sempre um processo de negociação em que em determinado momento o tradutor tem que aceitar que não consegue... Acredita na velha frase, o tradutor e traditório, não? Sim, é necessário, para traduzir bem é necessário trair bem. Não é? Não se pode ser literal. É necessário alguma inventividade que é sugerida pela própria relação entre o texto de origem e depois a cultura de destino. Não é? A tradução implica muitas vezes, digamos que há dois polos. Não é? Há um polo que é chamado o polo da domesticação, não é? Em que o texto é trazido para a nossa língua de chegada, mas ele é trazido com um grau de transformação que o torna quase um texto nativo. Não é? E, portanto, há um processo de acomodação de todas as estruturas e formas que vêm do texto de origem à cultura de chegada. E depois há um outro polo que vai mais no sentido de produzir estranhamento, não é? E trazer o texto, mas trazer com o texto também estruturas novas, formas novas, que ajudam a ampliar, a aumentar o repertório da língua que eles recebem. Não é? É como se, em vez de nós tentarmos tornar o texto nativo, não é? Nós mantivéssemos alguma coisa da estranheza do texto, mas essa estranheza é uma estranheza que alarga aquilo que a nossa língua consegue dizer. É um diálogo, no fundo, com a Sim, obra, não é? Exatamente. Pode ser vista como um diálogo. E quero falar dessas suas duas escolhas. Eu escolhi estes dois livros porque foram dois livros que eu traduzi no início, na casa dos 30. Este aqui ainda comecei na casa dos 20. Portanto, início dos anos 90. A primeira edição deste livro foi publicada em 94. E depois esta é a segunda edição, que é uma edição já ligeiramente revista, publicada já em 2007. E esta outra, que é a edição do Tristram Shandy, foi publicada em 1997. E esta edição, que é a segunda edição, também ligeiramente revista, é de 2014. São duas obras que são muito diferentes, não têm uma relação óbvia, não é? Aliás, é muito pouco provável que haja algum tradutor que tenha traduzido estas duas obras. E, portanto, na sua associação também já existe aqui uma singularidade. Porquê é que eu as trouxe? Porque elas representam aquilo que eu dizia há bocado, não é? Dois autores que eu conheci já depois de fazer o curso aqui na universidade. Conheci como leitor, não é? Conheci os nomes, mas como leitor que se embrenhasse na obra, só conheci depois. E são duas obras extraordinárias, não é? Dois dos melhores livros que a humanidade tem. E eu, de certo modo, consegui o projeto de as traduzir,
ou lancei-me a esse processo com o objetivo de compreender melhor estas obras, de as ler melhor, não é? E nesse processo inventar de alguma forma um equivalente na língua portuguesa que fosse legível, que fosse interessante para o leitor e que pudesse dar uma experiência de leitura próxima daquilo que se imagina na experiência original. O que é que descobriu que o surpreendeu mais nestes autores? Por exemplo, no caso de William Blake, que é um autor muito curioso porque faz uma transição entre o universo pré-iluminista e o universo pós-iluminista, não é? Portanto, está situado ali numa fronteira entre aqueles mitos, aqueles autores que têm uma crença profunda ainda nos mitos religiosos e nas mitologias antigas, não é? Blake faz uma espécie de fusão das diferentes mitologias da Bíblia, dos livros hebraicos, do islamismo, até com algumas outras componentes ocultistas, outras diferentes mitologias. Vai buscar também mitos nórdicos, alguns mitos da antiguidade. É muito sincrético na forma como ele se apropria dessas mitologias, sendo que o faz sob a perspectiva da Bíblia, e nomeadamente dos livros do Pentateuco, não é? Dos livros clássicos mais antigos da Bíblia. O que ele tenta fazer, de algum modo, é reescrever a Bíblia, mas fazê-lo a partir de um ponto de vista poético e no contexto da Inglaterra do final do século XVIII, que é um país em vias de industrialização, em que a Revolução Industrial está a transformar as estruturas sociais, e algum desse processo histórico e alguma dessa alusão ao mundo contemporâneo é misturada na sua mitologia, não é? Ele, de facto, desenvolve uma mitologia muito complexa, mas nessa mitologia nós encontramos a incorporação da sua experiência histórica e também da sua... A experiência do seu tempo. A experiência do seu tempo e também, digamos, a sua consciência dos conflitos humanos, não é? Dos conflitos sociais, mas os conflitos psíquicos, se quisermos, conflitos interiores, não é? De resto, o subtítulo deste livro, não é? Que é Cantigas da Inocência e da Experiência, o subtítulo é Mostrando os dois estados contrários da alma humana, não é? E, portanto, a inocência e a experiência funcionam aqui como polos desse autoconhecimento. Os contrapontos. Sim. No caso do livro de Laurence Sterne, ele tem uma outra característica que é a seguinte, não é? No século XVIII nós temos uma grande explosão no desenvolvimento do romance, o romance moderno, isto é, uma narrativa que está mais ou menos orientada para o mundo contemporâneo, em que se faz uma simulação da realidade, uma simulação da história, uma simulação do presente, e ao longo do século XVIII os romancistas vão desenvolvendo técnicas para tornar mais sofisticada a representação da vida, a representação das relações entre os indivíduos, a representação psíquica dos indivíduos, a representação do diálogo, e tudo isso nós podemos ver em vários romancistas, não é? Ao longo do século XVIII. Em Inglaterra o processo é um processo muito intenso, muito acelerado, desde o início do século XVIII, e esta obra é publicada em vários volumes, a partir de 1759 até 1767, e o que nós vemos Sterne fazer é uma paródia do romance. Ou seja, é como se o romance tivesse atingido já um grau de desenvolvimento tão grande que o escritor se torna autoconsciente de todas aquelas convenções que os escritores estão a usar para criar essa simulação da família, a simulação das relações entre homens e mulheres, a simulação da consciência individual, e depois vai fazer disso o tema do seu romance, não é? E, portanto, ele coloca um narrador que está a escrever a sua vida e as suas opiniões, o escritor é narrador, e dentro do romance vão aparecer paródias de outros livros, de outros textos, de outras cenas. De resto, o meu
prefácio para este livro, na altura, tinha o título O Livro dos Livros, não é? Ou seja, o Tristram Shandy é um livro que é construído a partir de uma biblioteca. Portanto, ele faz uma espécie de mistura dos livros que tem na biblioteca, e o romance é muito interessante. Porquê? Porque é um romance cómico. Não é? Tudo isto é feito num registro de humor, não é? De ironia. O que é que eu aprendi com este livro? De certo modo, uma das coisas interessantes do livro, do ato de traduzir o livro, foi aprender como é que o Sterne criava estruturas frásicas extremamente complexas, cheias de interrupções e de encaixes, e essas estruturas são, ao mesmo tempo, reflexo da estrutura global que ele imaginou para o romance, que é uma estrutura também cheia de interrupções e encaixes. De certo modo, o romance baseia-se nessa ideia de que não é possível contar a vida do indivíduo, não é? E eu vou contando, e à medida que vou contando, quanto mais conto, mais tomo consciência de que não é possível narrar a vida do indivíduo. E esse é o paradoxo que é encenado aqui. É uma técnica narrativa, corrigir-me-á, que é uma técnica narrativa para a época, não é? Eu diria pioneira, de vanguarda. Sim, num certo sentido, sim, porque o livro, não é? É curioso que o livro, quando foi publicado, foi um grande sucesso. Imediato, não é? E teve alguma repercussão na Europa. Foi traduzido na Holanda, foi traduzido na França, foi traduzido na Alemanha. Portanto, em menos de 15, 20 anos, ele circulou ali no norte da Europa. Mas depois entrou num certo esquecimento. Uma das coisas que o livro tem que foi mais imitada, incluindo por escritores portugueses, por exemplo, nós estamos aqui na sala do Almeida Garrett. O Almeida Garrett também imitou o Sterne, nomeadamente A Viagem Sentimental, que é um outro livro que o Sterne tem, mas uma das coisas que foi mais imitada foi a lógica digressiva do livro, não é? O narrador está a contar uma cena, está a contar uma história, mas depois há qualquer coisa que desencadeia uma digressão sobre uma outra personagem, sobre uma outra situação, ou uma digressão filosófica, e ele vai por ali fora. E isto foi muito imitado por escritores do período romântico, por exemplo. Agora, aquela dimensão de metaficção, aquela dimensão de experimentação formal, de paródia, a meu ver, isso só foi compreendido no modernismo. Portanto, só no século XX é que o romance do Sterne foi redescoberto sob essa perspectiva, de ser um livro que reflete sobre si mesmo, reflete sobre a leitura, sobre a escrita, reflete sobre as estruturas do mercado. Digamos, é um livro extremamente sofisticado. Nós, quando lemos isto hoje, à distância de 250 anos, realmente compreendemos a sofisticação que aqui está. Mas é uma sofisticação que, de certo modo, é produzida pela leitura que nós hoje somos capazes de fazer, não é? De algum modo, o livro, para a época, estava inspirado nas técnicas de digressão, nas técnicas de colocar o narrador em diálogo direto com o leitor, não é? Isso era muito frequente nos romances do século XVIII, não é? Por falar, enfim, nestas viagens, né, de repente falarmos também do modernismo, enfim, de correntes que se vão sucedendo, eu queria que terminássemos falando do seguinte, da sua experiência sobre a produção de poesia visual, não é? Que é também uma forma, digamos, diferente de olhar para a própria estrutura poética, não é? Com que se concebe um determinado conteúdo. Sim, de facto eu tenho, ao longo dos anos, também produzido algum trabalho nessa área. De resto, vai estar uma exposição em breve em Évora, onde aparecem alguns trabalhos mais recentes. E esse trabalho é um trabalho que tem também alguma tradição, em Portugal, sobretudo a partir da década de 60, 70. E a poesia visual, ou o texto visual, é um texto que trabalha ao mesmo tempo a dimensão verbal e a dimensão gráfica, quase diagramática do texto, quando ele é composto na página.
e explora toda a espacialização do texto como um elemento do processo, muitas vezes num modo intermédio entre a imagem e o texto, não é? Funcionando ali nessa interação. E eu tento também a desenvolver alguns textos que vejo às vezes como partituras. Isto é, são textos que têm uma componente gráfica forte, mas essa componente gráfica funciona como notação depois para uma oralização, para uma vocalização, para uma interpretação oral. Quer dizer que alguns textos visuais são relativamente autónomos, não é? Outros são textos que pressupõem depois a sua interpretação ao vivo num contexto de interpretação e de oralização do texto. Que são ótimos para fazer performances, por exemplo. Sim, e que funcionam muito nesse contexto, não é? Da performance, não é? Da palavra encenada, da palavra em ação. Muito obrigado. Obrigado.